mais um episódio, né? Mais um tema, se é que a gente pode falar assim, episódio, aula, como a gente achar melhor, que tem por base um livro do Opus Dei chamado Síntese da Fé. Onde nesse livro, então, nós temos 36 temas que irão versar sobre a fé, sobre a Igreja Católica, sobre ser cristão, sobre conhecer realmente aquilo que a gente está professando. E como em todos os nossos encontros, nós estamos pedindo a intervenção do fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá. Então é que a gente sempre inicia todos os nossos encontros pedindo para que ele possa nos iluminar, para que ele possa nos orientar, que ele possa ser, como todos os santos da Igreja são, um exemplo para estarmos ainda mais próximos, mais íntimos do próprio Deus. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão, fazer que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. E aqui no nosso 10º tema, o livro do Opus Dei, né, a coletânea de textos do Opus Dei, escrito, no caso, esta daqui, pelo sacerdote, essa folha é muito ruim, pelo sacerdote Pablo Martí del Moral, tá? É sobre o pecado e a misericórdia de Deus. E enquanto eu meditava sobre o texto, eu compreendia que não tem como nós desassociarmos Deus de misericórdia e nós, seres humanos, de pecadores. Né? Eu acho muito bonito quando a gente pega a construção do Catecismo da Igreja Católica mesmo e de maneira particular quando nós pegamos o credo, né, o credo que nós rezamos em toda a Santa Missa, como uma coisa leva a outra e como o resumo disso tudo é misericórdia, como o resumo disso tudo é o próprio amor de Deus. E já que a gente fala de Deus, a gente fala automaticamente também de mistério. Porque não tem como eu me aproximar de Deus sem reconhecer o mistério que é a sua existência. Passamos por encontros passados nessa lógica e continuaremos passando nos próximos encontros na lógica de que, olha, no fundo, nós precisamos nos entregar na fé. No fundo, é mistério. No fundo, é ou acredita ou não acredita. E aí o texto aqui já começa iniciando falando do mistério da misericórdia de Deus. E por que existe um mistério na misericórdia de Deus? Porque ao lado das grandes criações da civilização humana, né, quando a gente pega o ano que nós estamos, 2023, e olhamos para a sociedade em que estamos, por tudo que nós criamos, por tudo que nós desenvolvemos, por tudo aonde facilitamos a vida, vamos colocar dessa maneira, né? Ao mesmo tempo, existe nesse mesmo ser humano tão inteligente, tão perfeito, tão criador, tá? Com todas as ressalvas aqui no termo criação, porque só Deus cria, né? Esse mesmo homem vive atormentado por um desequilíbrio que é reflexo também desse mundo moderno que ele está inserido. É como se estivesse vinculado, né, desde o nosso nascimento, este desequilíbrio eterno, como vai falar o documento do Concílio Vaticano II, chamado Gaudium et Spes, quando ele fala assim, ó,
os desequilíbrios que atormentam o mundo moderno estão vinculados com aquele desequilíbrio fundamental radicado no coração do homem, desde o pecado original. A pessoa humana como criatura, então, experimenta múltiplas limitações de todos os campos físicos, químicos, biológicos, né? Nós somos seres limitados e necessitamos dos outros para sermos um pouco melhor. Né? E justamente por ser limitado, nós não conseguimos encontrar uma resposta para o mal que nós fazemos aos outros às vezes, mal que os outros fazem a nós, e o mal quando a gente olha aí no contexto de mundo, né? E é interessante porque a gente olha para o mal e a gente acaba caindo no erro de achar que esse mal é um castigo de Deus. Né? Nós chegamos a ver o mal, nós chegamos a ver o sofrimento, melhor dizendo até, como se fosse assim, olha, somos pecadores, então Deus nos castiga. Como se Deus fosse aquele pai que tira a nossa, vamos dizer, a nossa ida no parque, tira o nosso videogame, porque nós erramos diante dele, quando na verdade Deus é o inverso disso. Se nós pegarmos a história da salvação desde Adão e Eva até 2023, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que é onipotente, esse Deus que é onipresente, esse Deus que é onisciente, é um Deus que quer se aproximar. Né? Tem um autor, que eu não vou me lembrar o nome, que ele falava assim, ó, Cristo foi pregado na cruz com os braços abertos, justamente representando o amor de Deus que nunca se fecha, mas sempre acolhe aquele que quer vir abraçá-lo. Então, é olhar para a cruz mesmo, né? Perceber que esse Deus não é um Deus que castiga, pelo contrário. É um Deus que diante da maldade humana, diante do erro, diante das fragilidades, vai lá e acolhe, né? Vai lá e propõe aliança, vai lá e aproxima. E justamente por ser esse Deus de misericórdia, acaba então sendo a síntese do seu nome, né? O sinônimo do seu nome, o termo misericórdia. E justamente sendo esse Deus de misericórdia, é um Deus que olha para o homem ainda mais nos dias de hoje e percebe que esse homem está completamente perdido, completamente desorientado. Vai para 1000 lugares, mas não sai do lugar. Possui tudo, mas continua com um vazio existencial muito grande. Né? A gente olha para a psicologia, principalmente para a escola de Viena ali, através do Freud, depois o Adler, e vão olhar para tudo isso e vão tentar mecanizar o ser humano, seja o Adler pela ideia de poder, seja o Freud pela ideia de desejo, né, pela ideia de prazer reprimido, e nenhum deles, nem mesmo a psicologia, conseguiu dar uma resposta para esse vazio existencial. E sabe por que nunca a psicologia vai dar uma resposta para esse vazio existencial? Porque o homem é muito mais do que um ser mecânico, o homem é muito mais do que um ser físico-químico, o homem é muito mais do que um ser sexual. O homem é um ser que possui uma dualidade na unidade, ou seja, nós somos matéria e nós somos espírito, nós somos matéria e nós somos alma. E só Deus, que traz sentido, pode preencher essa falta de sentido do homem, esse vazio que não se preenche com dinheiro, que não se preenche com beleza, que se não preenche com poder, com status, com atos prazerosos. Né? É um prazer que tem significado. Deste modo, então, a perda do sentido do pecado leva à perda da necessidade de salvação. E, como consequência, ao esquecimento de Deus por causa da indiferença, que é a era que nós estamos vivendo. É uma certa indiferença perante a Deus. Eu não diria nem uma indiferença perante a Deus. Eu diria que o homem vive uma indiferença perante a verdade, não perante a Deus. Porque o homem acaba acreditando em Deus, o homem acaba criando a sua ideia de Deus, o homem acaba criando a sua ideia de igreja. O que o homem perdeu aqui é o sentido do que é certo e do que é errado, do que pode e do que não pode, vamos dizer assim, né? Existe como se fosse um eclipse de Deus ali.
mas não do Deus verdade, mas não do Deus imagem minha. Esse existe, né? Que eu crio o Deus do meu jeito, mas o Deus real, né? O Deus verdade. Portanto, quanto mais a consciência humana, rendendo-se à secularização, perde o sentido da palavra misericórdia, porque a gente vai perdendo significado na vida, então a gente vai banalizando os atos, banalizando as relações, banalizando os sentimentos. Tem uma temática, eu acho que é a temática 8, onde eu falo um pouquinho nisso, quando a gente acaba percebendo que o homem está doente, quando ele defende de unhas e dentes o cachorro e a criança, o bebê, ele faz pouco caso. A gente percebe ali que há um desequilíbrio no homem. Não estou falando para fazer, amamos o cachorro maravilhoso, é um assunto hoje em dia, meu Deus, falar de cachorro é ir para o inferno, né? Mas eu estou dizendo, olha, tem a condição humana ali, né? Temos um ser humano que precisa ser lembrado, que precisa ser protegido, que precisa ser salvo também. Mas a igreja sente o direito e o dever imperativo de pregar o Deus da misericórdia. E quem é esse Deus da misericórdia? Esse Deus da misericórdia é aquele Deus que vem ao nosso encontro. E aonde eu vejo essa misericórdia, Mateus? Eu vejo essa misericórdia diante do próprio Filho de Deus, do próprio Jesus Cristo. Vejam que bonito o que vai falar João Paulo II num livro dele chamado Memória e Identidade. Olha o que ele fala. É como se Cristo quisesse revelar que o limite imposto ao mal, cuja causa e vítima acaba por ser o homem, é, em última análise, a divina misericórdia. É o fim último. E o mais perfeito dessa história toda é perceber que diante da maldade, Deus coloca a bondade. O amor é mais forte que o pecado. O amor vence o ódio. Aonde abundou a desgraça, a maldade, superabundou a graça. Deus vê a beleza e o belo diante do erro humano. Ou seja, ele encontra ali um sentido. Ele nos traz ali um significado. Nietzsche falava isso. O homem não tem por que sofrer se ele tiver um como. A frase é melhor, a frase nem é bem assim. A frase é assim: se o homem tem um como, tem um porquê sofrer, o como para ele não interessa. No sentido assim, se você tem um significado do sofrimento, isso já está valendo o sofrimento. O sofrimento ele faz sentido, vamos se dizer assim. Então, olhar para a misericórdia de Deus, olhar para Cristo é perceber ali o quanto nós somos limitados. O quanto nós somos pecadores, realmente dizendo. E o bonito é perceber que essa misericórdia que está em Deus, está no Filho e está no Espírito Santo. E essa misericórdia que une Deus Pai ao Deus Filho. É o Deus que envia seu próprio Filho, a sua imagem e semelhança à terra, em misericórdia. É bonito perceber que a iniquidade vinda de Adão se transforma em mistério de piedade vinda de Cristo. Enquanto Adão, enquanto homem Adão, e Adão na língua vernácula ali, Adão significa homem e Eva significa mulher, a condição adâmica justamente mostra o que veio do homem. O pecado, o erro, a perda do paraíso. Aí diz a igreja, o conhecimento de Deus sem o conhecimento da necessidade de nossa redenção é enganoso. Assim como o reconhecimento da nossa misericórdia, da miséria, sem reconhecer o Redentor. Ou seja, se eu me reconheço pecador, eu tenho que ir até Deus. Se eu reconheço Deus, eu me reconheço pecador. É um caminho de mão dupla.
Eu não posso reconhecer Deus e não me colocar no campo de pecador. Como eu também não posso me colocar como pecador e não reconhecer que existe Deus. Porque o que é o pecado aqui para nós? O pecado é o abuso da liberdade dado por Deus. É isso o pecado. Deus cria liberdade, porque tudo que Deus criou, cria e criará é bom, porque da sua essência e do seu ser, ontologicamente falando, só pode sair coisa boa. Deus não consegue fazer o mal. E ele não consegue, não porque ele não é todo poderoso, ele não consegue porque não é do caráter dele, não é dele. Não é dele, é como se ele dissesse, olha, da cana de açúcar não tem como sair sal. Tá? Usando aqui um exemplo bem simplista para nós. Por isso que eu preciso, se eu tenho fé em Deus, reconhecer que o pecado original é sim uma verdade essencial da fé. Porque senão eu me torno soberbo. Senão eu me torno orgulhoso. Imagina, eu reconhecer que existe Deus, mas que não existe pecado original. Que eu sou perfeito e imaculado. Olha o que fala o texto ali pra gente, né? Texto este que é do catecismo. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa notícia de que Jesus é o Salvador de todos os homens. De que todos têm necessidades da salvação e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo. A má notícia é que você é pecador. A boa notícia é que existe Cristo. A boa notícia é que existe a igreja. A boa notícia é que existe o batismo. A boa notícia é que existe o reconhecimento do perdão, né? O sacramento da confissão. Pegue, por exemplo, o relato da queda do homem, lá no início da Sagrada Escritura, lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, no capítulo 3. Quando ali o autor utiliza de uma linguagem feita por imagem, e nessa linguagem feita por imagem, afirma ali um acontecimento primordial. Um fato que percorreu e percorre a nossa história, independentemente de se nós queiramos ou não. Logo no início da nossa história, nós já temos a marca do pecado original. E a igreja falou isso no Concílio de Trento, a igreja falou isso depois no documento de Pio XII, a igreja falou isso com Paulo VI, a igreja falou isso com João Paulo II, a igreja falou isso com Bento XVI, a igreja falou isso com Francisco. A Escritura, né, mostra as consequências dramáticas desta primeira desobediência. Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original que estava em você e estava em mim. Tanto é que eles têm o quê? Medo de Deus. E é bonito porque eu rezava e meditava ontem a Sagrada Escritura na primeira carta de João, e João fala o tempo inteiro: Deus é amor, Deus é amor. Onde tem Deus não há temor. Né? Quem caminha na luz não tem medo da luz. Né? Quem anda ao lado de Deus não tem medo de Deus. Então assim, por que Adão e Eva se escondem de Deus quando Deus aparece no paraíso? Não era para ter medo, na verdade. Do qual fizeram uma falsa imagem, a de um Deus enciumado de suas prerrogativas. Qual que é a consequência de Adão e Eva, então? A consequência de Adão e Eva é que a harmonia que estava lá no princípio, que estava estabelecida graças à justiça original, foi destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo acabam sendo rompidas. Está lá no Gênesis capítulo 3, versículo 7. E a união entre o homem e a mulher agora é submetida a tensões, ou seja, a brigas, a discórdia. E as suas relações são marcadas a partir de agora pela ideia de culpabilidade. Mas isso não foi a única causa do pecado original.
Além disso, nós também tivemos ali a ideia de que a harmonia do mundo foi perdida. Por quê? Porque, vejam, a criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação estava submetida à servidão da corrupção. Tanto é que qual que é a consequência final? O homem voltará ao pó do que foi feito. A morte entra na história. Existe um fim. O Mateus vai nascer, o Mateus vai crescer e o Mateus vai morrer. Deus não podia criar a morte. Deus é vida. Deus é. A morte é a não vida. Então Deus não poderia ter criado ela. Então, a partir do primeiro pecado, ocorre então uma inversão. Uma inversão do projeto de Deus. E essa inversão do projeto de Deus, que fez então o primeiro pecado acontecer na Terra, automaticamente esse pecado então invade o mundo. Há uma explosão do pecado. Há um ponto que nós vemos o fratricínio cometido por Caim contra Abel. A gente vê lá a Torre de Babel. A gente vê as diversas desobediências que tivemos no Antigo Testamento. A própria história de Israel. Então, qual a consequência disso tudo? A consequência disso tudo é justamente que a partir do pecado original, eu, enquanto Mateus, não tenho mais o domínio da minha graça santificante que estava lá desde a criação. E a partir de agora, eu vejo o meu pecado diante de mim. Mas lembrem-se, o pecado aqui não é uma condição humana no sentido de pensar que o homem é mau, que o ser humano é ruim. As escolhas que o ser humano faz são ruins. E isso não tira a responsabilidade dele. Pelo contrário, a nossa igreja é uma igreja de responsabilidade. Nossa igreja é uma igreja de liberdade que acredita na responsabilidade, porque Deus é amor, mas Deus é justiça. A gente não pode esquecer desse anexo, né, desse pós-escrito. Deus é justo. Então a maldade é uma escolha diante da liberdade, que é algo boa criada por Deus. Olha o que fala o Catecismo da Igreja. O realismo cristão coloca o homem diante da sua própria responsabilidade. Ele pode fazer o mal por causa da sua liberdade, e o responsável por isso não é outro senão ele mesmo. Diante do julgamento, é como se você mesmo já soubesse qual será o resultado do julgamento. E é bonito fazer essa experiência, fazer esse exame de consciência aqui, de reconhecer que nós somos pecadores. Porque vejam, o que a revelação divina nos dá a conhecer concorda com os dados da experiência. Quando você olha para dentro do seu próprio coração, o que você descobre ali? Você descobre que você é inclinado para o mal. E que você está automaticamente imerso em muitos males. Quantos santos da igreja lutaram e combateram as suas mazelas? Por isso esse convite que a gente tem hoje na temática 10 de fazer essa experiência, do realismo cristão, de olhar para a gente e automaticamente, seja eu quem quer que eu seja, ao olhar para dentro do Mateus, eu vejo ali um monte de ausências, um monte de lacunas que não são preenchidas, um monte de dificuldades, um monte de remendo. E isso eu não estou falando nem por ser católico, nada disso. Tira isso. Olhe de você de uma maneira não religiosa
E não vai ter um ser na Terra que não vai reconhecer que pode ser melhor. O que é esse sentimento, se não um sentimento aqui do pecado original que está marcado na alma, no subconsciente ou no consciente dessa pessoa? Não é? Por isso que aí existe uma longa discussão. Tá? Isso já começou lá com Lutero, porque Lutero acredita, ou acreditava, né, que depois do pecado original o homem é corrompido para sempre. E nada vai retirar essa corruptibilidade que existe na alma do ser. Nós, enquanto católicos, já acreditamos que através do batismo o homem é limpo deste pecado. Só que, porém, entretanto, todavia, permanece como que uma sujeira no nosso ser, que é a nossa inclinação para o mal, que é a nossa concupiscência, que é justamente a graça santificante que nós então perdemos, é que a gente pode colocar assim, lá no batismo, no pecado original, perdão. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos, está lá na carta dos Romanos. Ou seja, Cristo devolve para nós o paraíso. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. O que é essa descida à mansão dos mortos? É pegar todos aqueles que estavam na condição adâmica e que agora, através de Cristo, a porta do céu é reaberta. E aí o que torna a vida do homem? A vida do homem se torna um longo combate. Combate do que contra quê? Um combate de uma vida santificante, que quer se elevar aos céus, com uma vida humana que nos empurra para baixo, né? Que nos faz olhar para o material, que nos faz se perder naquilo que é passageiro. O cristão, então, diz o texto, deve estar consciente tanto da grandeza de ser filho de Deus, quanto de lembrar que ele também é pecador. Porque se ele cai para um lado, ele vira soberbo, se ele cai para o outro, ele acha que nada tem solução. Eu sou um pecador mesmo, não presta, eu vou para o inferno mesmo, e aí eu não vou nem lutar, não vou nem correr atrás. E aí existem 4 pontos aqui que são importantes a gente colocar quando a gente entra nessa linha de pensamento de uma vida de combate. A primeira é a seguinte: eu preciso ter por claro que eu tenho Deus ao meu lado, ao mesmo tempo que eu preciso ter por claro que eu também sou pecador. Do contrário, eu caio no otimismo ingênuo de achar que eu sou perfeito, quanto eu posso cair ali também no pessimismo desesperado e achar que nada tem salvação. Então, ter muito claro isso, né? Eu sou uma criatura amada de Deus, só que eu sou pecador, eu tenho dificuldades. Um segundo ponto aqui que é importante também é nós termos uma serena confiança em Deus. Uma serena confiança na misericórdia de Deus, que nunca nos abandona e que nunca deixará de ser justo. Não podemos cair naquela também, deixar que Deus é bonzinho, que Deus é maravilhoso, que Deus ficará sempre com a gente. Deus é misericórdia, mas Ele é justo. E isso nos leva a um terceiro, o reconhecer-se errado, o reconhecer-se como aquele que tem que escutar mais do que falar, que tem que silenciar mais do que gritar, que tem que se abaixar mais do que querer se levantar. A humildade é um princípio ali para quem quer deixar de ser pecador, porque um pecador ele reconhece que ele errou e ele quer deixar de ser pecador. Não é à toa que toda Santa Missa a gente inicia já fazendo o quê? Pedindo perdão dos pecados, reconhecendo a nossa humilhação, reconhecendo que nós somos pequenos diante da grandeza do amor e da misericórdia de Deus.
E um quarto ponto que aqui também é importante é que nesta relação então de pecado e graça, Deus que me leva para o alto e o pecado que me leva para baixo, isso também me ajuda a distinguir o que é próprio da natureza humana em tal qual do que é consequência da ferida do pecado na natureza humana. Ou seja, é através daí que eu percebo que eu tenho minhas falhas, é através daí que eu percebo que a relação com o outro não é tão perfeita quanto eu espero. Então eu já olho para minha esposa, eu olho para o meu esposo, eu olho para o meu filho, eu olho para o meu funcionário, eu olho para o meu patrão, já reconhecendo nele que ele não vai ser perfeito, que ele vai ter as suas limitações, que ele terá suas dificuldades. Por quê? Porque o pecado que está em mim está nele, o pecado que está nele está em mim. Na ideia de pecado original ali. Mesmo sendo lavados pelo batismo, concorda? Fica uma quirela, fica uma sujeira, se é que a gente pode chamar assim, dentro do nosso ser. Só para terminar aqui sobre essa questão, né? Olha, ao longo da história da igreja, foi formulado o dogma do pecado original em contraste com o otimismo exagerado e o pessimismo existencial. O que é o otimismo exagerado? Somos criaturas perfeitas e maravilhosas. O pessimismo existencial, nada serve, não tem sentido nada, vamos todos morrer e acabou. Frente a Pelágio, que vai afirmar o pelagianismo, né? Que afirmou o homem só pode fazer o bem com suas forças naturais, e que a graça é um mero auxílio externo, minimizando assim tanto o alcance do pecado de Adão quanto a redenção de Cristo, reduzida a um mero exemplo mal ou bom, respectivamente, o Concílio de Cartago, século V, seguindo Santo Agostinho, porque Santo Agostinho era daquela região, ensinou a prioridade absoluta. A graça nos santifica, a graça nos ajuda a ser menos pecador. Por isso pedir, né? Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Pedir a graça que diviniza, pedir a graça que repara, pedir a graça que nos ajuda. Ao contrário de Lutero, então, que sustentava que depois do pecado o homem é essencialmente corrompido em sua natureza, que sua liberdade é anulada e que há pecado em tudo o que ele faz. O Concílio de Trento, que veio na esteira da Reforma Protestante, certo? Afirmou a relevância ontológica do batismo. O que é uma relevância ontológica? É que o batismo tem uma condição de ser, ou seja, de mudança de ser. E qual que é a grande mudança do ser aqui? Que o batismo apaga o pecado original, embora as suas sequelas permaneçam. Entre elas, que a gente já falou aqui, ó, concupiscência, que não deve ser identificada, como fez Lutero, com o próprio pecado. O homem é livre em seus atos e pode merecer com boas obras sustentada pela graça. O que a gente está falando então? A gente está falando então, no fundo, que com o batismo nós somos limpos do pecado original, só que a cicatriz permanece, né? A cicatriz permanece. E toda vez que a gente olha para a cicatriz, a gente lembra do erro, do tombo que a gente tomou, né? Como chama? Da peraltice que nós fizemos, né? Que Deus nos conceda a graça, então, de entender que Deus é misericórdia, que Deus é justiça e que somos limitados, sim, porque somos filhos de Adão e Eva, e sendo filhos de Adão e Eva, trazemos dentro de nós o pecado original com uma condição eterna, né? Ou seja, a condição aqui de pensar de que mesmo com o batismo fica lá um resíduo que acaba fazendo com que eu me incline, infelizmente, mais para as coisas do mundo do que para as coisas do alto.